O ABC do professor. O ABC do professor. Aí está um sujeito que nunca fala besteira e nem arrota vantagem. Seu nome Cid Teixeira. Pois no meio da Bahia, nesta ilha de Maré, foi nascer o nosso amigo, conheçam quem ele é. Homem de extrema lisura, honestidade e ação, simplicidade, brandura, mas não lhe pise o calo não. Sua vida é um livro aberto, de todos tem um respeito, mesmo os que deles discordam, não lhe apontam defeito. Dos tempos da sua infância, ele se lembra miúde, quão 12 anos passou lá no Largo da Saúde. Desde menino levado por seu faro aventureiro a descobrir coisas novas com a sede do mundo inteiro. No ginásio da Bahia, muitos babas e refregas, tantas figuras em luz, ali foram seus colegas. Formou-se advogado, bateu-se pela justiça, no bom combate prossegue e nunca deixou a lice. O ABC do professor. O ABC do professor. Nasci no dia 11 de novembro de 1925 e existo burocraticamente como nascido em 11 de novembro de 1924. Acontece que o meu pai morreu no dia 2 de maio de 1935. Eu tinha, portanto, 9 anos. Dia 2 de maio de 1935, para mim é uma data muito particular, porque é a data da morte do meu pai, mas é uma data que ficou muito referida na história da cidade de Salvador, por outras razões que não tem nada com isso. Foi a data de um famoso acidente, foi a última corrida de terras acontecida na montanha da cidade, coisa que era frequente no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. Ficaram na vida vivida interiormente aqueles nomes dos primeiros momentos. O do subúrbio ferroviário, Batistaca, Itacaranha, Praia Grande, Coutos, Paripe, Piripiri e, sobretudo, a Ilha de Maré, aquela que jaz em oblíqua forma e prolongada. Ilha de Maré, de Tamoabo, do Caquende, do Botelho, do Passa-Cavalo, de tudo quanto povoa a cabeça de um garotinho. Eu cresci ouvindo falar na cocheira, que a vaca pariu, precisa comprar capim, que o capim não dá, tirou o leite. Isso era uma conversa da nossa casa e das casas vizinhas. Para você ter uma ideia, onde hoje é a Escola Politécnica, era uma cocheira enorme de um homem chamado Seu Durico, que vendia leite para a cidade toda. Vizinho tinha uma roça de Seu Juca Simões. Depois, onde é hoje a Faculdade de Arquitetura, estava uma casa de fazenda, dessas que tem varanda larga em todos os 4 lados, e era de um homem chamado Seu Berenguer. E a nossa casa do outro lado, tudo rural, tudo cheio de boi, de gado, de vaca e dessas coisas todas. Para você ter uma ideia, Seu Juca Simões comprou um rádio. Era o único rádio existente na área. Na nossa casa o dinheiro não deu para a rádio, mas tinha uma geladeira. Era a única geladeira da área. A nossa geladeira, a geladeira lá da minha mãe, era uma geladeira comunitária. Todas as pessoas punham lá suas carnes, suas coisas para conservar. Posso até lembrar um episódio particular. Pertinho da nossa casa, bem perto, fazendo uma comunicação pelo fundo da roça, estava a casa de Dona Escolástica, como nós chamávamos, que ficou conhecida, identificada, todos sabem quem é, menininha do Gantuá. Garoto da minha idade na federação, tinha um ritual para cumprir todas as tardes. Tomar banho, mudar roupa, merendar e ver enterro. Porque a coisa mais importante que acontecia no bairro da Federação era assistir enterro no cemitério de Campo Santo. Conheci Cid, tinha uns 4 anos. 4 anos, mais ou menos. 4 a 5 anos, mais ou menos. Eu ia para lá, pra casa dele. A casa dele, aí na Federação, que a mãe dele se dava muito com minha mãe. E eu ia para lá. Ficava lá com ele, que era uma menina, ele pequeno. Ficava lá, mas ele brincando lá debaixo do pé da mangueira,
que tinha as mangueiras na casa, como ainda tem até hoje, e ficava ali com ele. Agora não era empregada, não sabe? Já só porque minha mãe e a mãe dele. E muito delicado, muito, não era pintão, não era pintão, brincalhão, brincava, e era muito bonito quando era pequeno, lindo, lindo ele era. E ficava lá, quando era de tarde eu ia embora para casa, ia pela roça da casa dele, eu ia para casa. Professora Armida Baltazar da Silveira. Foi a minha primeira professora. Tempo curto, mas o bastante para me iniciar nas coisas da leitura, da identificação das letras, da pequena frase. E ela teve comigo uma grande compreensão que depois faltou em outras pessoas. Eu era canhoto e ela me permitia escrever com a mão esquerda. Depois não aconteceu isso. Eu fui obrigado a escrever com a mão direita e fiquei ilegível com ambas. Professora Militina Maria de Novaes. Esta mulher me desmistificou a matemática. Eu até hoje, para dormir, se estou com insônia, fico me divertindo fazendo equação de segundo grau e eu não sou matemático nem professor de matemática. Porque ela tinha uma pedagogia meio violenta, assim, meio braba na conversa dela. Ela me dizia assim, olha, quem não dá para nada, quem não conseguiu melhorar de sorte, vai ser condutor de bonde. Repare, condutor de bonde, passa o tempo todo somando, diminuindo, multiplicando e dividindo. É porque é fácil, porque se ele fosse melhor, ele ia arranjar outra profissão que não dá pendurado no bonde. Você não vai ser condutor de bonde, portanto aprenda logo isso. E com essa história do condutor de bonde, ela me tornou íntimo dos X e dos Y da vida, coisa que eu agradeço demais a ela. A professora Adélia Georgina de Miranda. Essa sabia tudo. Sabia tudo. Grande pedagoga, grande figura, poderia estar hoje ensinando em qualquer faculdade onde haja curso superior de pedagogia, ensinando como dar aula. 1936, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Repare o que é que acontece. Um tempo altamente politizado. No ano seguinte ao ingresso, quando você está ainda no primeiro, segundo ano de ginásio, Estado Novo. Então toda a briga política, você cresce dentro do caldo em que querem fazer de você um filiado às ideias da ditadura, ao mesmo tempo que outras pessoas na área familiar querem lhe manter acordado para as inconveniências da ditadura. E você começa a crescer dentro dessa história. De um lado, obrigam você a cantar "O Brasil deposita sua fé, esperança e certeza do futuro no chefe da nação, viva o Brasil, salve Getúlio Vargas". No outro lado, na área familiar, você fica sabendo que tem um sujeito chamado Luiz Carlos Prestes, que é o Cavaleiro da Esperança, e vai por aí. Então você sente como foi rico, como foi bonito o caldo de cultura em que viveu essa geração, e eu no meio dela. Logo em 39 começa a guerra da Europa, que para nós aqui era a leitura de linguagem da Grã-Bretanha de hoje, comício, participação, quebra-quebra, carreira na rua, viva o Brasil, vamos para a guerra, depois vem o petróleo é nosso, vem tudo isso aí. Vou até dizer uma coisa, de vez em quando aula formal. Na verdade, essa geração minha foi formada a partir de uma intensa vida na comunidade, de uma intensa participação. Fui trabalhar de boy, naquele tempo não se dizia, não, de recadeiro, quebra-faca, factotum, tudo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Então você imagina o garoto que está pensando em estudar história, que vai tomar conta da biblioteca. Então trabalhei no Instituto Histórico. Primeiro aquele menino que vai ali, compra uma Coca-Cola, o troco é seu, muito obrigado. Naquele tempo não tinha Coca-Cola. Compra uma gasosa e o troco é seu. Conhecendo as pessoas mais significativas do estudo e da publicação de história na Bahia. Fui foca do Diário da Bahia.
menino trabalhando na beira do cais, entrevistando o náufrago que chegava aí de navio torpedeado, conversando com o marinheiro para saber novidades, levando matéria para o jornal e lá, como todo foca que se preza, tomando todos os carões e todas as molequeiras feitas por queridos amigos. E eu fui dar as primeiras aulas da minha vida no Colégio São Salvador. Medroso que sou eu, para que vocês tenham uma ideia, muitas vezes na classe eu era a pessoa mais moça. Eu era mais moço que todos os alunos. Em 1946, já professor de ginásio, imagine, eu tinha 20 anos nessa altura, fiz pela primeira vez uma viagem para fora do estado. Fui ao Rio de Janeiro. Lá, menino com 20 anos, algum dinheiro na mão pela primeira vez no Rio, o dinheiro acabou, é claro. Lá, mereci durante 30 dias, 20 e tantos dias, como é que eu diria, não é a paternidade não, mas o apoio, a segurança de uma senhora que eu quase choro quando ela fez 100 anos e foi comemorada agora. Ela tinha o fígado não muito bem funcionante, dava esbregues clamorosos na gente, mas devo a ela a obtenção de um mês de salário que me permitiu voltar para a Bahia. O nome dela era Cecília Meireles. Vinha para a Bahia trabalhar nos Diários Associados um fotógrafo chamado Pierre Verger. Foi a bordo do comandante Capela que eu conversei com ele. Eu era dentro do comandante Capela o único sujeito capaz de dizer bonjour. Ninguém sabia francês, muito menos na terceira classe. Então viemos conversando, trocando leite condensado por lata de sardinha, porque a comida do Capela acabava antes da hora, o navio era mais lento do que o suprimento da dispensa. Na faculdade de Direito, cumpri o meu dever. Não creio que tenha envergonhado nem a faculdade, nem tampouco os meus colegas de turma. Aconteceram coisas muito importantes, das quais a mais importante de todas foi ter casado com outra aluna da faculdade de Direito. Mas, embora não me arrependa, embora tenha excelentes recordações de alguma militância forense que tive, a opção já estava feita. O destino já estava traçado. Eu ia ser professor de História. Eu casei em 1950 e ela morreu no ano 2000. 2 meses depois de fazer um boda de ouro, ela foi embora. E tudo quanto fiz nesses 50 anos foi filtrado, foi melhorado, foi acrescentado, foi embelezado pela sua presença. Mas não é só a presença física e amorosa, não, a presença concreta, a presença da colaboração efetiva, a presença de corrigir o texto, de botar as vírgulas, os circunflexos e sugerir o sinônimo melhor e acrescentar a ideia que não estava no texto original. Na verdade, eu estou sendo egoísta se disser que fiz alguma coisa neste período. Posso dizer que fiz 40%, porque, na verdade, não só a inspiração, como o trabalho braçal de ter feito tudo isso, coube a professora Expedita, com quem me casei e casaria outra vez agora, se fosse o caso. Ele é um alimentador de sonhos. Isto é muito importante. É aquela pessoa que nunca diz não, não pode, não. Ele não diz não. Ele sempre diz sim, você poderá. E a vida dele é um exemplo disso. Eu poderei. Quando a Petrobras chegou aqui, com salários para peão, maior do que o salário do gerente de banco, isso foi a grande mudança. A cidade de Salvador foi estuprada aí nesse negócio. Outro foi a abertura da BR-116. O processo de ascensão social na Bahia se passa pelos bancos mineiros e pelos salários da Petrobras. Isso aí já estamos nos anos 30 e 40, na verdade. Na década de 40, foi uma guinada na estrutura social da Bahia. Vocação, ninguém adquire. Na minha opinião, se nasce com ou nasce sem. Quem nasceu para abafar a banca nunca chega a picolé. Aquilo que eu sempre quis fazer, que foi estudar e ensinar história. Eu até hoje não entendi por que é que me pagam, porque na verdade eu nunca trabalhei. Na medida em que trabalha, você fazer aquilo que não gosta. Eu sempre fiz história, sempre fui professor de história, sempre pesquisei história,
sempre arrumei livro de história, sempre desarrumei livro de história, porque o que eu sei fazer, o que eu quis fazer na vida, estou fazendo, que é o ensino de história. Em 49 foi a oportunidade de fazer concurso para professor do ensino oficial do Ginásio da Bahia. Fui aprovado naquele concurso e, por sinal, que no dia da minha prova final, morreu o professor Braz do Amaral, que tanto tinha me estimulado, que era o decano dos historiadores baianos. E houve, portanto, um sopro renovador na Escola de Belas Artes. Então, havia uma situação muito curiosa na escola. De um lado, professores que vinham praticamente do século XIX, gente que conhecia o Lopes Rodrigues, gente que falava assim no Liceu de Artes e Ofícios, e Silvio Lindo Frois ensinando música, e gente que começava, meninos ávidos, meninos que queriam coisas. Então é uma geração nova que faz a esquina. Havia, portanto, uma escola de belas artes antiga e uma escola de belas artes que buscava caminhos novos. O Congresso de História da Bahia, realizado em 1949, eu estava com 23 anos de idade, para mim foi uma honra imensa participar do Congresso, ser relator de tese, secretariar a comissão. Eu estava lá ao lado do que havia de mais ilustre na historiografia brasileira, que se mudou para a Bahia para participar daquele congresso. Além dos baianos que estavam fora, que vieram para cá. Vanderlei Pinho, Afonso Costa, todos os historiadores baianos que migraram para o Rio e que aqui estavam. Entre eles, um que me marcou profundamente, o professor Pedro Calmon. Pedro Calmon Muniz de Bittencourt, eu estou desconfiado de que se ele resolvesse dar uma aula sobre como elaborar um rol de roupa, ele lhe faria você assistir preso e babando, tal a sua capacidade de transmissão, de embelezar sem distorcer, embelezar sem falsificar o texto historiográfico. E nós tínhamos uma reunião do SENAC e estávamos esperando o professor Cid Teixeira, que estava bastante atrasado. Quando ele chegou, aí o Calazans disse: mas Cid, a reunião da semana passada você chegou atrasado, nessa você chegou também. Aí ele disse: olha, Calazans, acontece que eu fui ver um cliente meu no Maciel, que, se ninguém, para quem não sabe, era o puteiro da cidade. E entendeu? E quando eu, imagine você, que eu me atrasei lá, e quando eu fui passando com minha pasta de advogado, entendeu? E uma puta virou para mim e disse assim: Benzinho da Capanga, entre aqui. Você imagine a consideração que ela teve com a minha pasta de advogado. Ora, contando esse caso, todo mundo começou a rir e esqueceu completamente do atraso de Cid, porque a partir daí a reunião foi toda em torno dessa história que Cid contou na reunião. É um professor que nos ensina história à maneira de Cid Teixeira. É uma história pensada, uma história refletida, uma história inclusive contada às vezes com extremo bom humor e com interpretações surpreendentes. Ele é um historiador, é realmente uma grande memória, mas é também um criador admirável. Eu apareci na Escola de Belas Artes para dar aula e eu estava sem gravata. Uma camisa como essa que estou vestido aqui agora, a manga inclusive era até embaixo e já abotoada, quando um professor mais antigo olhou para mim e disse assim: já não basta Mário Cravo com aquelas camisas, você também vem dar aula sem gravata? Eu aí me dei conta do conservadorismo, da estagnação em que se vivia no processo baiano. E pensei, nós podemos ser professores com um processo bem maior de integração, sem cair na vulgaridade. Então comecei a dar umas aulas mais descontraídas, mais de informação geral,
mais envolvidas com processos não necessariamente do currículo e por aí adiante. E vi como os meninos, como os alunos estavam com vontade de saber coisas, de saber notícias, de ter informações que não eram necessariamente curriculares. E um certo dia ele chegou aqui no meu bar. Eu fiquei surpreso, porque para mim aquilo foi demais para mim. E ver uma pessoa que eu gostava tanto das obras dele e ele chega assim no meu bar e neste momento eu não tive outra. Eu cheguei e pedi a ele que desse um autógrafo. Ele chegou assim, eu mostrei as obras dele aqui no meu bar. E ele chegou aqui, fez o autógrafo nas edições. E o meu prazer maior era que essa obra dele continue, não pare por aí. E pronto o noviciado, pronto o convento, aí se estabeleceu uma série de ações culturais que não podem ser esquecidas. É bom lembrar sempre que aí se travaram as mais eruditas, as mais sérias, hoje nós chamaríamos de ponta, discussões de natureza teológica. A erudição de São Boaventura foi aí discutida, a busca dos detalhes da estrutura teológica da religião cristã, feita por Duns Scotus, foi aí discutida. A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino foi aí discutida. A biblioteca deste convento era das mais opulentas que existiam no Brasil da época, vale a dito, na América do Sul. Aí estava um acervo de livros da maior importância, discussões da maior seriedade. Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, grande nome da história e da erudição baiana, fez toda a sua formação aí. O que, aliás, prova que não há nenhuma incompatibilidade entre a erudição teológica e a muqueca de robalo. Cid também é o último erudito da Bahia. Erudito na melhor acepção da palavra. Ou seja, ele não é simplesmente um historiador de escola que aprendeu a fazer uma pesquisa, que aprendeu a produzir uma tese. Ele é, acima de tudo, um pesquisador que convive com os fatos, convive com os dados, que tem conhecimento do arquivo, que tem conhecimento da toda a bibliografia baiana e que também foi e é testemunha dos acontecimentos históricos. Portanto, ele é uma espécie de um griot moderno. O griot em África, na África Ocidental pelo menos, é uma espécie de sacerdote da memória, aquele que a sociedade vocaciona para guardar a memória de um povo. Cid é o nosso griot, né? Ele tem a memória da Bahia. Cid é versado em direito, por vocação professor, foi jornalista, ensaísta, emérito historiador. Tentado pelas palavras, não quis porém ser retórico, dedicou-se à pesquisa e entrou no Instituto Histórico. Mais tarde teve no rádio um programa curioso, onde falava de um tudo, contava histórias ao povo. Histórias de ruas e becos, praças, ladeiras, vielas, de Mané, José, Joões, Marias e Manuel. Tal rua tem esse nome por causa de um coronel, tem ladeira da preguiça e rua do Tira-Chapéu. Cid Teixeira é letrado, esbanja a sabedoria, e o que mais ele entende é a história da Bahia. E dentre todos os temas que versa com sapiência, tem um momento maior das lutas da independência. Neste assunto o homem é fera, conhece como ninguém o que se acha no livro, o que não se acha também. Somente no 2 de julho Cid nos chama a atenção, em 23 na Bahia se libertou a nação. Ali, na face leste da Ilha de Maré, na face que olha para Aratu, Toque-Toque, ali está a terra do Botelho. E não é à toa que o nome é esse, o Botelho. Lá nasceu, de família radicada ali, Manuel Botelho de Oliveira, o primeiro homem nascido no Brasil que viu o seu texto, a sua poesia, seu livro sendo editado. É dele o poema A Ilha de Maré, que lá está. O poema começa com uma descrição física.
jaz em oblíqua forma e prolongada a terra de Maré, toda cercada por Netuno, que por ter amor constante, lhe dá muitos abraços por amante. A certa altura, ele quer se referir à igreja, à capela de Nossa Senhora das Neves, e registra o fato. Ela lá está porque alguém viu o nevado candor no mês de agosto. Este trecho, este verso do poema, não se esgota na beleza métrica, mas ele é o registro do episódio que faz com que aqui, neste sol dos trópicos, se celebre a devoção de Nossa Senhora das Neves. Ele fala dos peixes, fala nas canoas, os lenhos ligeiros que vão e voltam do continente para a ilha. Falando dos crustáceos, falando dos peixes, falando em suma do alimento que se tira da água da Ilha da Maré. Ele se refere aos camarões flamantes dos lagostins, pobres parentes. Ele sabia tudo, como o pai dele, Neca, sabia tudo também. Como Filipinho das Neves sabia tudo. Como Chico de Lúcia, que me ensinou, meus amigos. Chico de Lúcia me ensinou o teorema de Pitágoras, cortando um pano de saveiros. Ele me disse, é fácil, eu corto pelo 345. Pegou um graveto, cortou, mediu 3 para um lado, 4 para o outro, e 5 é o que dava o terceiro. Só depois que ele me ensinou isso, e que eu fui saber essas coisas de geometria, é que eu verifiquei que ele tinha me ensinado que o quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma do quadrado construído sobre os catetos. Mas ele sabia isso cortando um pedaço de capim aqui, para medir o tamanho do pano do saveiro que ele estava cortando. Ninguém disse a ele que tinha um negócio chamado hipotenusa, e graças a Deus ele morreu imunizado de saber que diabo é hipotenusa. Mas ele sabia cortar um pano de saveiro. Há muitos anos atrás, quando aqui nessa casa eu começava a minha vida e assistia através das ondas amigas da Rádio Cruzeiro o programa Quem Sabe é o José. Ali eu aprendi muita coisa. Acho que o professor Cid Teixeira, na realidade, é a história viva do Brasil, a história viva da Bahia. Até o começo da década de 60, uma atividade da maior importância que consistia em anunciar a música, lançar o artista presente, fazer um programa de auditório e pouco mais. A iniciativa de Adroaldo Ribeiro Costa, com a Hora da Criança, aparecia como uma exceção educativa dentro da radiofonia brasileira e baiana. Foi quando começaram alguns cursos de difusão cultural, alguns de conotação política, outros mais voltados para coisas da igreja e assim por diante. Nasceu então na Bahia o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. Concepção, criação, direção, entusiasmo da professora Ruth Vieira. O IRDEB é uma esquina no processo de educação de massa na Bahia. Tive a satisfação, tive a honra, melhor dizendo, de participar daquela equipe dos primeiros anos do IRDEB. Para começo de conversa, não tinha um disco. Não havia condição de botar elemento musical no ar, a não ser com os poucos discos das coleções particulares dos funcionários ou buscando algum tipo de pessoa que estivesse disposta a colaborar. Quando nós começamos a fazer o programa e tal, a confiança, ela vem chegando pouco a pouco, um confiando no outro, no trabalho do outro, porque radialista é um meio cestroso. Até acostumar com um companheiro, leva um tempinho. Levou um tempo que a gente olha, pelo olhar, a gente já sabia o andar da carruagem, já sabia o que queria, um outro queria. E o prefixo do programa era a Sinfonia número 40. Não sei se eu me lembro. Eu acho que era...
Aqui temos uma carta, na verdade temos duas cartas sobre o mesmo assunto. Uma de Paulo Roberto, que vem de Itaparica, outro de José Aprígio Oliveira. José Aprígio Oliveira inventou o subterfúgio. Para que isso, amigo? Dizendo que a filha dele quer saber disso. Quem quer saber ele mesmo? Então vamos responder aos dois, que querem saber de quando data o cinema Jandaia. Existem dois cinemas Jandaias, meus caros amigos. Um de 1911. Incipiente, como era o cinema ainda na época, filmes mudos, instalações, fronteiras da precariedade. Mas o seu proprietário, um homem chamado João Oliveira, era um visionário, a palavra é essa. No fim dos anos 20, 30, ele se lançou a um empreendimento que era revolucionário. Lá, toda a minha geração, que era garota, assistiu, gritou, se entusiasmou, brigou, fez tudo que tinha direito para assistir filme de cowboy. Filme de cowboy que naturalmente tinha o trio famoso, né? O mocinho, a mocinha, o bandido. Mas tinha mais um personagem que era meu apaixonamento, tinha o maluquinho. E então todo mundo, os meninos todos iam para lá para assistir filme de cowboy. Tom Mix, Ken Maynard, Tim McCoy, Bob Steele, que todo mundo dizia era Bob Sterling, né? Bob Steele. E por aí, toda a gente que estava lá no Klondike, lá no Alasca, ou no oeste americano, naturalmente atirando com um revólver que não acabava nunca as suas balas. Os índios morriam, mas o cowboy não tinha nada que morrer. E no fim, quando o cowboy ia embora, largava a mocinha, dizia a famosa frase: I cannot give men call love. E aí montava o cavalo e a última cena era ele montado no cavalo, de costas para a cama, se dirigindo para o horizonte, para o deserto. 7 de setembro de 1885, data da inauguração oficial da ponte Dom Pedro II, ligando Cachoeira a São Félix. O nome era óbvio, era o nome do imperador que estava em pleno exercício do seu poder. O dinheiro era inglês. A festa da inauguração da ponte. Foi de tal ordem, meus amigos, que durante muito tempo, qualquer lugar onde ocorresse uma abundância de comes e bebes, se usava o exemplo. Parece a festa da inauguração da ponte de Cachoeira São Félix. Porque o que se comeu e o que se bebeu na inauguração dessa ponte ficou como referencial na vida da sociedade baiana. Transportados em navios especiais, vieram para cá todos os diretores, repórteres e, em suma, o que havia da imprensa. Os ingleses concessionários da Estrada de Ferro estavam empenhadíssimos na divulgação e os jornais são abundantes em notícias, em referências a respeito disso. Tão forte a presença inglesa que, para os senhores terem uma ideia, no dia da independência do Brasil, a Filarmônica de Cachoeira, para declarar a ponte inaugurada, atravessou-a tocando o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas sendo tocado pela Filarmônica de Cachoeira. Mas corre a história, com todas as suas veracidades, que os ingleses, engenheiros da ponte, servidores da ponte, fizeram com que a Filarmônica de Cachoeira ensaiasse o God Save the Queen. God Save the Queen Victoria, a Rainha Vitória sendo celebrada aqui em Cachoeira. E a Filarmônica, que atravessou solando o hino nacional brasileiro, voltou solando o hino nacional inglês. Então, Boa Soledade, que com a sua caixa de guerra era um grande estímulo para que a população se mantivesse mobilizada. O destino dele, ou quem sabe, por pontaria específica dos portugueses que cachoeirizavam, foi ele ferido. Lá está ele caído com a sua caixa de guerra ao lado, socorrido por um popular. O destino fez com que ele não morresse naquele episódio. Viveu bastante para ver triunfante a causa da qual ele foi personagem inicial da maior importância. O som do tambor solidário
é mais do que um som daquele momento. É um som do anseio de liberdade de toda a gente de Caxambu. Mendes Sá esteve no Brasil durante 15 anos. Ele foi governador-geral do Brasil, 15 anos, e morreu no posto, morreu no cargo. E identificou exatamente nesta área, que hoje é o município de São Francisco do Conde, a melhor terra para o negócio da agroindústria da cana-de-açúcar. Começam a surgir núcleos de engenhos ao redor da Capela de Nossa Senhora do Socorro, que hoje está mais ou menos onde está a refinaria de Mataripe, o núcleo de engenhos ao redor da Capela de Nossa Senhora do Monte, que naturalmente alterada, modificada, ampliada, ainda está lá no seu lugar, e começa, em suma, esta região toda a ser a maior concentração de engenhos de açúcar, vale dito, a maior concentração de lideranças de todo o Recôncavo, a maior concentração também de escravos negros de todo o Recôncavo. Imaginemos esta mesa posta com o que de melhor poderia ter. Pense numa toalha de linho bordada, pense na louça inglesa distribuída nos lugares competentes, pense a cabeceira reservada para o imperador, pense o Barão de Cajaíba inaugurando a sua baixela de garfos, facas, trinchantes e tudo mais para o grande almoço do imperador Pedro II. Aqui com cabo de marfim, com o seu nome de barão, Cajaíba, em cada qual desses elementos. Pense tudo isto aqui agalhoado para a festa e pense que um belo momento o imperador passou e não parou. O orgulho, toda a antecipação cultural, toda a certeza de ter reconhecido o seu papel na vida econômica da Bahia, vai por água abaixo porque prevalecem as informações da sua malvadez para com a escravaria. E é daqui, desta mesa, que sai o desapontamento, é desta mesa que saem as iguarias que estavam preparadas e são lançadas ao rio. Joaquim Inácio de Siqueira Bulcão, que foi barão do São Francisco, o patriarca da independência, que inclusive comprometeu a sua fortuna particular de senhor de engenho com as lutas de 1822 e 1823. E Francisco Vicente Viana, que seria presidente da província, o primeiro que saiu desta terra, dono do engenho Guaíba. Aqui ele exerceu a sua liderança, vindo de Coimbra, inclusive comprometido com as ideias libertárias da Revolução Francesa. Daqui ele partiu para implantar a estrutura administrativa da província da Bahia como seu primeiro presidente de província. Quando a Inglaterra investiu no plantio de açúcar no Caribe, quando a Europa do Leste descobriu a possibilidade do uso da beterraba para a produção de açúcar, e que os homens do engenho do Recôncavo da Bahia de Todos os Santos perderam o mando do comércio internacional do açúcar. Funda-se então aqui, aí, nesta casa, o Imperial Instituto de Agricultura. A história da independência da Bahia é essencialmente a história das ideias e a história das lutas no recôncavo da Bahia. E história das ideias e história das lutas no recôncavo da Bahia não poderá ser feita sem que boa parte da narração, da interpretação, da pesquisa em torno de tudo quanto ali aconteceu se faça a partir de Santo Amaro da Purificação. Ora, nós estávamos no final do século XVIII, início do século XIX, quando as ideias liberais estavam em plena fermentação, em plena ebulição na Europa. Jovens que saíram daqui,
não somente estudaram formalmente direito, a matemática, os cânones que eram ensinados em Coimbra, como, sobretudo, foram encharcados das ideias que fermentaram, que desdobraram, que realizaram não somente a Revolução Francesa enquanto episódio francês, mas a modificação de todo o processo ideológico e político da Europa. São esses jovens que voltam para o Massapê, que voltam para o Engenho, que voltam para Santo Amaro e aqui fazem com que germinem as ideias que trouxeram de lá para cá. O negócio da cana-de-açúcar possibilitando a criação de uma civilização específica, a civilização do Subaé. O próprio engenho do seu nome, o engenho Aramaré, o engenho da Cana Brava, os engenhos. Por esse rio desceu a riqueza para o embarque no porto, ida para Salvador e daí para toda a Europa que se abasteceu do açúcar do Vale do Subaé. Foi ele que proporcionou esta civilização santamarense. Foi ele que criou condição para a existência da riqueza nesta terra, para o baronato e para o anonimato emergente. Foi ele que fez tudo isso aqui, este rio. Até o dia em que a insensibilidade dos homens transformou na cloaca. Um dia, um filho ilustre desta terra, um filho muito ilustre chamado Caetano Veloso, fez mais uma das suas muitas e belas canções. E essa canção tem um refrão: purificar o Subaé e mandar os malditos embora. A história é também fabulação, é também mito, é também saber contar as coisas, né? E isso, os positivistas estreitos da universidade não têm essa arte e recriminam a Cid justamente por essa virtude que ele tem, né? Cid sabe que a história tem uma dimensão fabulatória, a dimensão de inventar coisas, entendeu? E isso faz com que ele seja incompreendido e às vezes seja taxado de superficial. Por quê? Porque ele sabe, ele tem o dom da vulgarização científica sem ser, ao mesmo tempo, vulgar, né? Para ser boa cozinheira, não é necessariamente possuir as mesmas virtudes ou os mesmos pecados de uma boa doceira. A cozinheira supõe alegria, supõe uma certa dose de malícia, supõe até, eu diria, com todo respeito, um certo gosto pelo pecado da gula e, se houver tempo, para outros pecados. A doceria não, esta é sisuda, é virtuosa. Eu estaria tentado a dizer até que é casta. Mas o jantar, o almoço em Santo Amaro, não. O almoço em Santo Amaro supõe uma rodagem de estrada, um desdobramento de personalidade lúdico das pessoas que têm a seu cargo a cozinha dessa terra. Acepipe. Acepipe é uma palavra que você tem que dizer com todo o calor e conteúdo. Encher a boca e os olhos e dizer assim, acepipe. Aí você está dizendo exatamente o que é a comida de Santo Amaro. Cheguei para a cozinheira, que era ao mesmo tempo a dona do local do almoço, e elogiei, disse que estava muito bem feito, muito gostoso, etc, etc. Ela me olhou assim com aquele ar muito tranquilo e disse, moço, muito obrigado pelos elogios do senhor, mas eu não sei cozinhar, não. Mas, moça, não sei eu não. A história é a seguinte, eu sou médium e toda vez que eu vou para a beira do fogão, chega o caboclo Tupiara e é ele que cozinha. Eu nunca na minha vida, eu não sei botar sal na comida. Tudo que o senhor comeu aí é por conta do caboclo Tupiara. E eu me dei conta, meus senhores, que eu tinha comido alguma coisa feita pelo além. Eu tinha participado de um almoço metafísico. Nesse tempo em que tanto se fala em ecologia, em proteção à natureza, em respeito à flora, nessas coisas todas, esta casa, esta congregação, tem quem lhe dirija alguém que é de Oxóssi, que já fazia isso a partir de tempo que não tem comido. Então nós estamos exatamente na grande demonstração objetiva de como os orixás cuidam disso. As plantas estão aqui defendidas, estão reverenciadas, estão sendo utilizadas a partir de quem, com a consagração ao orixá que delas cuida, também cuida dessa casa.
candomblé é a única religião que eu conheço que não pede a ninguém para ser, não quer converter ninguém. Não, eu digo toda hora, meu filho. Não, a gente não catequiza. Não tem catequista, não tem missionário, não tem nada disso. Quer acreditar, acredite, não quer acreditar, não acredite. Não tem pecado, não tem morte no céu, não tem nada disso. Aquela frase, sem folha não tem orixá, é verdade. Cocieuê, cociorixá. Cocieuê, cociorixá, exatamente. Não tem folha, não tem... Isso tudo que eu venho aqui nos dá trabalho de conservar, porque... Cada árvore, cada planta, aquilo que o leigo imagina que é um mato, não é um mato. Não, você chegar aqui e botar 1000 plantas sagradas para nós. Então, como tudo que é sagrado, cada uma delas tem a sua função espiritual, além da medicinal, né? Tem principalmente a espiritual. A gente tem uma vida vivida na área da solenidade universitária, mas chega num local desse, perante uma Ialorixá como Dona Estela, você sente que o saber não tem nada com o livro, tem muito pouco a ver com o livro. É uma frase que diz tudo. O saber de experiência é feito que se aprende a fazer fazendo. Do ponto de vista da estratégia militar, nenhum ponto fora da cidade do Salvador foi tão importante nos séculos 17 e 18 quanto este onde, em 1711, começou-se a instalar uma fortaleza que mereceu o nome de Forte de São Lourenço. Ter o Forte de São Lourenço nas mãos significava controlar não somente toda a face oeste da Baía de Todos os Santos, a Ponta do Garcês, que é o contraponto do ingresso da Baía de Todos os Santos com o Forte Santo Antônio da Barra, como também controlar o Lagamar do Iguape, controlar o ingresso no interior da capitania através do rio Paraguaçu. Ele costuma ser assim, uma pessoa indiferente aos que lhe são indiferentes, extremamente generoso, extremamente amigo com as pessoas que ele quer bem. Então, querer bem para Cid Teixeira é como se fosse uma missão. Da mesma maneira, ser querido por ele é um privilégio, porque ele escolhe seus amigos, escolhe as pessoas às quais ele dedica o seu afeto e é, sobretudo, muito leal às suas amizades. Na foz desse rio Jaguaripe, instalou-se a freguesia de Nossa Senhora da Ajuda. Aliás, muito necessária aos objetivos da igreja e da colônia, porque aqui ocorrera um fato curiosíssimo. Um português que não misturou a sua crença religiosa com a herança africana, mas com a herança indígena. Fernão Cabral de Ataíde foi um homem que criou aqui, nesta área aqui, onde está a Vila de Jaguaripe, criou a santidade, que era uma mistura de estruturas religiosas indígenas com estruturas religiosas portuguesas. Não por acaso ele foi bater com as costelas lá nos tribunais da Inquisição. Esta casa de Câmara e Cadeia, que nos pavimentos superiores abrigava os vereadores, os procuradores, em suma, as autoridades da vila, nos seus pavimentos inferiores abrigava a cadeia da vila, que aqui foi tão violenta, tão dura, que se transformou numa espécie de roga-praga de todo o recôncavo. Quando alguém desejava mal a alguém, diria: justiça de Jaguaripe que te persiga. Tal as condições da cadeia da Vila de Jaguaripe. Tão desumanas que nas cheias, nas marés maiores do rio Jaguaripe, a água entrava na cela e o preso 2 vezes a cada 24 horas tinha a maré na altura da sua cintura, com siris, aratus e outros bichos lhe fazendo visitas nos andares inferiores do corpo humano. Nós tínhamos no Brasil, nós tínhamos na Bahia, uma vontade, um interesse, um dinheiro para pagar, gente para lutar, tínhamos tudo isso para fazer a Guerra da Independência. O que nos faltava aqui era aquilo que Camões já chamava lá nos Lusíadas
da disciplina militar prestante. Não tínhamos um comandante que tivesse o conhecimento da luta como tal para fazer face à competência de Madeira de Melo. Foi quando foi mandado para a Bahia pelo imperador Pedro I, um militar francês chamado Pedro Labatut. O choque daquele homem que vinha da França para o Brasil, com as lideranças que se julgavam natas, óbvias, na Bahia foi fatal. Isso se desdobrou em crises sobre crises, até quando o general Labatut foi apeado do comando geral e substituído, já praticamente consolidado o processo da independência da Bahia. Foi apeado e, mais do que apeado, preso e recolhido aqui, nesta casa de Câmara e Cadeia de Maragogi. Esta casa ganhou, independente de outras razões, uma importância de ter sido testemunha daquela luta pelo poder, pela afirmação de lideranças do recôncavo da independência. Todo mundo o admira por ser tão independente. Da fundação do poeta viria a ser presidente. Teve oportunidades, viveu momentos de glória, mas sua grande paixão foi mesmo estudar história. Entrou para a academia, mas disso nunca se gaba. Não pensa que é imortal, pois sabe que a vida acaba. Todo mundo o admira e a ele rende homenagem por sua sabedoria, seu bom humor e coragem. Ninguém com ele se mede por mais ondas que se formem, porque esse Cid Teixeira sabe onde as cobras dormem. O ABC do professor, o ABC do professor, o ABC do professor, o ABC do professor. Love it.